Amém, amém. Graça e paz. Deus já tem falado ao nosso coração no dia de hoje, né? De uma maneira diferente. De uma maneira palpável, através do louvor, através da palavra ministrada. E que hoje, o que Deus tem trago ao meu coração foi um pouco do que o Bruno falou também. Também foi a respeito do que o louvor também falou. Às vezes na vida da gente, a gente precisa reconstruir algumas coisas. E nem sempre isso é fácil. Quando tudo vai bem, a gente vai caminhando só subindo, né? E a gente vê rede social, a gente só vê a gente assim, subindo, né? E a geração mais nova tem um pouco disso, né? Ela começa falando assim, se ela começa na política, ela fala, sendo vice-presidente, já tá bom pra mim começar. A gente acha que a gente sempre vai lá em cima. Só que às vezes a gente erra. Às vezes o povo de Deus erra. E erra ao ponto que o juízo de Deus tem que intervir. Deus do seu trono fala, ó, agora a gente vai lá pro cantinho, que você precisa aprender coisas. E aconteceu isso com o povo de Deus. Havia idolatria, havia desobediência, e havia um pai que não podia permitir que as coisas acontecessem da forma que estavam acontecendo. E o cantinho que Deus levou o povo de Israel foi a Babilônia. E por 70 anos o povo foi colocado num cantinho para refletir sobre as coisas que eles estavam fazendo. Só que nosso Deus é um Deus misericordioso. E é disso que nós vamos falar também hoje. Quando Deus chama o povo de volta. Quando Deus chama o povo de volta da Babilônia. Neemias tem um batismo de angústia e clama ao rei. E Deus permite que ele volte. Só que nessa volta, o povo no meio do caminho, mesmo tendo a palavra, mesmo tendo o direcionamento de Deus, eles começam a obra de reconstrução do templo, mas eles param no meio do caminho. E onde que você está hoje? Você está na Babilônia? Você já recebeu a palavra do Senhor, mas ainda não saiu de lá? Ou você já até começou, mas parou no meio do caminho? Hoje, Deus quer falar ao seu coração. E a revelação do Senhor dos Exércitos quer falar com você hoje. Quer chamar você à razão. Quer colocar você de volta no caminho. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Ageu. Ageu, capítulo 1. É um livro bem pequenininho, pode ser que você tenha dificuldade de achar na sua Bíblia lá. Vem Mateus, aí depois vem Malaquias, Zacarias, Ageu. Vamos ler. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo:
Acaso não é o tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Agora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vosso caminho. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestíveis, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso caminho. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha causa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Vamos orar? Essa é a tua palavra, Deus. E a tua palavra é verdade, e a tua palavra esquadrinha os nossos corações. Senhor, me esconde aos pés da cruz. Senhor, que seja a sua voz e não a minha. Que é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui a gente vê quando Deus traz uma palavra através de um homem. E às vezes a gente acha que a palavra que vem do púlpito, a palavra que vem do altar, vem da nossa própria mente, vem do nosso intelecto. Passa pelo nosso intelecto, passa pelo nosso estudo. Mas a palavra verdadeira, a palavra que nos sustenta, é uma palavra que vem do céu. E é uma palavra que às vezes vem meio que quebrando a festa, né? Parece que a gente estava num ritmo e de repente vem uma palavra meio diferente. E essa palavra vem para todos nós hoje. Às vezes nós não temos um templo para restaurar, como esse povo tinha. Mas às vezes Deus deu um sonho dele para nós. Deu um direcionamento dele para nós. E a gente fala: ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo, Senhor. A gente dá uma desculpa. A gente fala assim: mas tinha tanta coisa na frente. Tem tanta dificuldade, eu não tenho habilidade. Qual a desculpa que a gente está dando para Deus? Para que o templo dele, na nossa vida, possa ser reconstruído. A reconstrução de Jerusalém, ela acontece de uma forma diferente. Imagina que se a gente for, o templo, se aqui fosse tudo derrubado, e Deus mandasse: vamos reconstruir a igreja metodista da Zona Sul. Deus fala assim: vamos começar. Primeiro a gente pega o púlpito, depois a gente coloca as paredes, depois a gente coloca os muros. Não tem lógica nenhuma. Ainda mais num contexto de guerra. Quem faz construção aqui que não levanta o muro bem alto para ninguém roubar nada? Não é assim? E naquele contexto de perseguição, naquele contexto de guerra, Deus fala: não, começa pelo altar. E depois vai para o templo. E depois vai para os muros. O que Deus quer edificar na sua vida é um lugar onde Ele possa habitar. Como está o altar do teu coração hoje? Acaso não chegou o tempo? Aí o profeta vem dizendo, fala assim: a casa de vocês vem com
com revestimento fino. A casa de você está pronta e a minha casa está em ruínas. Há um desequilíbrio de prioridades aí. Se eu sou tudo na tua vida, como que a tua casa está perfeita e a minha casa está em ruínas? E às vezes a gente se engana. Às vezes a gente não está desperto nisso. Não é? Às vezes, quem é casado, quem tem filho aqui, cara, isso é facinho de acontecer. Muito fácil. Muito fácil. Os boletos começam a bater na porta, que a gente já começa a falar assim, acho que eu preciso trabalhar mais, acho que eu preciso fazer uma extra no domingo, acho que eu tenho que pegar o segundo emprego, acho que eu preciso trabalhar no sábado e no domingo, não vou dar para ir em todo culto. E aí Deus vai ficando de lado. Deus vai ficando de lado. E Deus está perguntando para você, não chegou o tempo? Não chegou o tempo de você tirar aquele plano da prateleira? De desenterrar o seu talento? De abrir a sua casa para uma célula? De reavivar o seu sonho missionário? Qual foi a última seta que Deus te deu? Seta, quando eu falo assim, placa, né? Quando a gente vai caminhando com Deus, é como Deus dá uma placa, fala assim, vai e faz isso. Quando que foi a última vez que Deus falou com você? Você obedeceu? Ou você parou? Falou assim, ainda não é tempo. Tá chovendo. Tem outras coisas para fazer. Meu filho é pequeno. Eu estou pagando a minha casa, Deus. Qual foi a última placa que Deus te deu? E Deus nos chama a razão hoje. Eu quero falar isso para vocês também. Isso é uma palavra que está falando comigo primeiramente. Assim. Se não serviu para ninguém, está servindo para mim. Se eu estou falando para mim. Considerai o vosso caminho. Considerai o vosso passado. Porque se existe um caminho para restauração, para reconstrução, existe um caminho de destruição, onde muitas vezes nós andamos. E às vezes hoje você está num caminho de destruição. Porque aqui, quando Ageu fala ao povo de Deus, já fazia 15 anos que a obra estava parada. Existe um inimigo das nossas almas que não quer que o templo, que o sonho de Deus para a sua vida seja edificado. Lá em Esdras 4 vai falar disso. E o inimigo, muitas vezes, ele quer acabar com a tua reconstrução através de alianças desequilibradas. O povo samaritano queria reconstruir Jerusalém junto com o povo de Deus. Só que eles não eram do povo de Deus. Os valores deles não eram de acordo com Deus. E o povo de Deus fala assim, ó, a gente vai fazer sozinho. Porque Deus não tem comunhão com as trevas. E com quem você tem se aliançado? Às vezes você fracassou, ou às vezes a tua vida está meio bagunçada, porque você tem se aliançado com um povo que não tem os valores de Deus. E isso tem levado ao fracasso a obra. E as alianças, gente, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente fala assim, mas tá dando tudo certo. Tá começando bem. Parece que eu tô levando vantagem. Todos os caminhos do homem aos seus olhos parecem bons,
mas o fim deles pertence a Deus. Não cabe ao povo de Deus se misturar. Às vezes o teu sonho, jovenzinho e jovenzinho, é o casamento. Mas se você se aliançar com alguém que tem um Deus diferente do teu, a obra de Deus na tua vida vai ficar parada. E a segunda coisa que os nossos inimigos fazem é nos desanimar a fazer a obra. E geralmente eles vão falar, isso é grande demais. Você não tem jeito para isso. Você está achando bonzão para fazer isso? Mas você é arrogante mesmo, né? Querendo reconstruir uma cidade. Inimigo. E por fim, a perturbação. O inimigo quer tirar a tua paz. O texto fala lá em Esdras que eles começaram a mandar cartas acusando o povo de Deus. E aquilo foi perturbando tanto o povo de Deus que a obra parou até esse momento. Então, se eu falando com você, você percebe alguma dessas coisas na sua vida, rompa com elas agora, não é amanhã. Tem um filme que eu gosto muito, é Troia, é antigo. E tem uma hora que Aquiles e Heitor, dois reinos diferentes, iam fazer o combate, um duelo. Um pouco tempo atrás, a cena anterior, o moço, né, um primo de Aquiles, vestiu a armadura de Aquiles, e Heitor, não sabendo que era ele, achando que era Aquiles, combate e mata o primo de Aquiles. E Aquiles fica possesso e vai lá o desafio. Estilo quando o Davi vai desafiar Golias. E os dois saem para conversar. Heitor é muito ético, muito correto, um verdadeiro cavaleiro, né? E vai conversar com Aquiles. Fala assim, vamos combinar que independente de quem ganhar aqui, vai poder ter os rituais de tipo um enterro digno. E Aquiles fala para ele, fala assim, não existe pacto entre homens e leões. Não existe pacto entre o pecado e nós. Não existe pacto entre o diabo e a Deus. Ele vai querer te destruir. Ele vai querer arrebentar com você. Com quem que você está fazendo pacto, gente? Considerai o vosso caminho. E aqui ele vai falando aqui de uma coisa assim, olha para trás, você tem semeado muito e colhido pouco. Você come, mas aquilo não te satisfaz. Você bebe, é a mesma coisa que nada. O teu salário é como se tivesse colocado um saco furado. É uma vida de frustração. E às vezes, se a gente olha para a nossa vida, a gente consegue ver essas áreas. A gente fala assim, Deus, eu estou querendo tanto isso. Eu estou investindo tanto meu tempo naquilo. E às vezes a gente faz isso. Você quer fazer um curso, faz um curso 1, 2, 3, 4, 5 anos. Você termina, você fala assim, não era bem isso que eu queria. Ou senão, você vê gente assim, comendo até morrer. Literalmente, né? Vivendo uma vida de frustração, porque não tem nada que você vai comer que vai te satisfazer, nada que você vai beber que vai te satisfazer. E você vai ter que beber sempre mais, comer sempre mais, fazer sempre mais, investir sempre mais, apostar mais, vestir. Você tem 100 pares de sapato e você não tem nada. Você tem
sem jogos, mas você não tem o que jogar. Você tem 1 milhão de filmes no catálogo do Netflix, mas você não tem o que assistir. Considerai o vosso caminho. A última ilustração, que é a melhor, né, a que mais me impacta. Você trabalha e é um saco furado. Não importa quanto você trabalha. Nunca o dinheiro dá. Nunca o dinheiro dá. Mas isso vale para outras coisas. Você está querendo o amor de alguém. E você investe, corre atrás e faz tudo por aquela pessoa. Aquela pessoa é um ídolo na sua vida. E não importa quanto você deposite amor. Um saco furado não segura nada. E você vive uma vida de frustração. Porque o teu coração e o meu coração pode estar no lugar errado. Considera o teu caminho. A palavra do Senhor para nós hoje é: volte os teus olhos para o lugar certo. Você tem que amar os seus filhos. Você tem que amar a sua esposa. Você tem que gostar do seu trabalho. Mas isso precisa estar no lugar certo, no teu coração. Porque não, você pode chegar lá, né, Bruno? Eu estava conversando do Bruno de voltar. Você pode chegar lá nos Estados Unidos, botar o pezinho para lá ser ali, e falar assim: não era bem isso que eu queria. Entende? O nosso alvo tem que ser Deus. Entende? E o ídolo é uma coisa preocupante para nós. Porque o ídolo ocupa o lugar de Deus e nos faz ser capaz de sacrificar muitas coisas. O tempo, dinheiro, o nosso amor e até mesmo pessoas. Às vezes você vai falar para alguém assim: mas será que você não está fazendo isso demais, não? E a pessoa queima no golpe de você. Você não conversa mais com a pessoa com isso. Nessa parte aqui eu não falo mais com ela. Quero ela longe de mim. Ídolo. Porque nós devemos amar a correção. E às vezes as pessoas vão falar com a gente e a gente não gosta. Mas é bíblico também. Quando você vai corrigir alguém, não é gostoso no começo. Mas depois, quando para, a gente dá aquela sentada. Ainda mais quando a mulher que fala com o marido, né? Aí dá aquela: não, de jeito nenhum. Mas a gente para com a nossa cabeça no travesseiro e vai falar assim: ó, eu acho que isso pode estar no lugar errado. E se você identifica isso na tua vida, considerai o vosso caminho. Aqui o Senhor fala: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. Serei glorificado, diz o Senhor. Deus quer a sua obediência. Entende? O que Ele te mandou fazer, igual o pastor falou hoje. Você não tem todo o recurso. Porque nós estamos falando aqui, estava tudo destruído. Não tinha a menor chance deles reconstruírem o templo do mesmo jeito que Salomão fez. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Mas o que Deus queria era a obediência. Era a disposição. Eram os seus peixinhos. Entende? E a gente não pode ficar preso no passado. O que foi passado já passou. Entendeu? Porque em nome de Jesus, gente, vamos viver hoje. Porque às vezes a gente está aqui nessa igreja
mas a gente era da outra igreja. E a gente não saiu de lá. E a gente também não está nessa. A gente não está em lugar nenhum. Coloca os teus pés aqui. Eu falo assim, ó, eu vou edificar a casa. Eu vou subir ao monte. O monte aqui estava falando realmente os montes lá de Jerusalém, né? Que tinham as árvores. Trazer madeira ali pertinho. Mas o que a gente pode trazer para a nossa vida espiritual no dia de hoje? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Se você se vê frustrado, você vê que tudo que na tua vida não está dando certo, existe um caminho. Suba o monte. Vá até o madeiro e volte para trabalhar. Reconheça quem você é, onde você estava e o que você deveria estar fazendo e não fez. Limpe as suas mãos, purifique o seu coração, vá aos pés da cruz e volte. Volte. Porque quando Deus se agrada da casa, Ele é glorificado. Deus tem se agradado da sua vida? Deus tem se agradado daquilo que você está fazendo? Ou você não tem tanta certeza assim? Entende? É isso que a gente tem que pensar. Essa é a coisa principal. Entende? Às vezes a gente precisa parar um pouco. Considerar o caminho e aplicar o seu coração naquilo que você está fazendo. Será que eu estou trabalhando? É o lugar certo? Será que eu estou estudando? É a coisa certa? Será que com quem eu estou andando é a coisa certa? Que a gente sabe quando não. Gente, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo habita em nós. E você sabe que você não está fazendo a coisa certa. Tem um incômodozinho. Você pode estar fazendo, pode ninguém estar vendo. Mas você sabe. Você sabe que está errado, mas você não quer abrir mão. Considerai o vosso caminho. E aqui no 9 ele fala assim: esperaste muito, e eis que veio ser pouco. Esse pouco trouxeste para minha casa, com assopro dissipei. Por quê? Porque por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria causa. No tempo dos juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem lhe parecia. E é um absurdo. Qualquer dia lê o livro de Juízes com isso que eu estou te falando. Aonde eles foram parar com isso? Cada um fazendo o que bem lhe parecia. Cada um correndo para o seu próprio desejo. Cada um correndo para a sua própria vontade. E o chamado de Deus ficando para trás. E não adianta você se esconder, olhar para trás assim e falar assim: não, Deus não tem um chamado para a minha vida. Deus não tem uma obra para fazer na minha vida. Deus não pode me usar. Não olha para trás não, é com você mesmo. É com você mesmo. E essa casa precisa de você. E agora eu estou falando casa física mesmo. Aqui. Entendeu? Aqui. Tem um ministério de criança, você gosta de criança, tem vontade de ter. Pega e vai. Mas eu não sei. Confie em Deus. Aquele que chama, capacita.
A gente precisa de ministério de intercessão. Eu gosto de orar. Então, eu queria abrir a minha casa para fazer uma célula. Eu queríamos liderar uma célula. Até quando a gente vai falar, não chegou o tempo? Isso é ser o morno. Eu nunca entendia por que o morno era pior do que o frio para Deus. Porque o frio é frio. E o quente está fazendo. Agora o morno, você chega para ele e fala assim: você está fazendo coisa errada, hein? Não, imagina. Eu já estou parando. É amanhã. Agora a minha esposa estava conversando: você está tomando muito refrigerante, hein? Eu virei e falei para você: amanhã eu paro. Eu não aceito a correção. Eu coloco ela em outro tempo para falar que eu não estou errado. A gente faz isso, né? Deus vai falar assim, Deus falando com você: Bruno, é para você fazer isso, isso, isso. Não, Deus, eu não falei que eu não vou fazer. Eu só não vou fazer agora. Mas Deus tem urgência na minha e na sua vida. Porque Ele não quer que a gente viva uma vida frustrada. Uma vida que não flua rios de águas vivas. Uma vida que não seja uma vida de abundância. Uma vida que não te deixa dormir à noite. Uma vida que faz você beber até cair no chão para conseguir dormir. Entende? Uma vida que muitas vezes pessoas lá fora têm que se prostituir, se entregar o seu corpo para 1, 2, 3 pessoas, porque procuram amor no lugar errado. Então eu e você precisamos aplicar o nosso coração para ver como que a gente está vivendo. Aqui vai falando assim que Deus fechou o céu. Deus soprou aquilo que você tinha há pouco. Deus fez assim, Sabe por que Deus faz isso com a gente? É o chá de pouco cais. Às vezes Deus está chamando você e você não atende. Às vezes está falando, cara, às vezes é muito claro para você. Deus tem te convidado, Deus tem usado várias pessoas para testificar o teu chamado, o teu ministério, para você ir um nível além. E você fica ali, não, isso não, Aí Deus de repente fecha a porta. De repente Deus silencia. Ele fala, mas cadê o Deus que estava aqui toda hora me oferecendo? Cadê o Deus que tudo que eu dava uma choradinha aqui, Deus já falava comigo? Às vezes Deus tira a sua mão para que a gente vá atrás dele, para que a gente sinta a falta dele, porque infelizmente muitas vezes a gente só dá valor quando a gente perde. Mas a gente não precisa disso aqui, né? A gente hoje, ouvindo Deus, não é para endurecer o coração. E Deus não está mandando você parar. Gente, tô falando para você parar de fazer nada. A não ser quando estiver envolvido com pecado. Mas assim, não é para você parar de fazer nada. Mas é colocar as coisas no lugar certo. Coloque as coisas no lugar certo. Entende? Se você tiver dúvida se aquilo que você está buscando é um ídolo, eu quero que você faça a pergunta: se Deus não me der isso, eu amo Deus da mesma forma? Porque eu tenho coisas da minha vida que se Deus não me der, eu ainda não amo Deus da mesma forma. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer.
O que a gente precisa é quando a gente ouve a voz de Deus, a gente fazer igual aqui no versículo 12. Zorobabel, Josué e todo o povo atenderam a voz de Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer. O povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao seu povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Essa é a coisa mais importante. Essa é aquilo que vai fazer diferença na tua vida. Entende? Temer a palavra, dar peso à palavra, honrar a palavra. Entende? A palavra vem ao teu coração e aquilo tem um peso que você não consegue viver de uma forma diferente daquilo. Em nome de Jesus, que o chamado, que a última placa que Deus deu para você, às vezes é um chamado missionário, às vezes é um ministério de música, às vezes escrever canções, que Deus levante, desenterre, e que você tema essa palavra, que você obedeça essa palavra. E naquele dia que você obedecer a palavra, Deus vai falar com você: eu sou com você. E olha para você ver uma coisa interessante. Às vezes a gente age diferente, não é? Às vezes a gente quer assim: Deus, fala que você é comigo, que eu vou. Não é assim? Se o Senhor falar comigo, eu vou pegar e vou embora. Mas se Deus já falou o seu coração, Ele não vai falar de novo. Obedeça. Obedeça a palavra. Eis que está à porta e bate. Bate. E a mão que está na porta está disposta a abrir para nós. Ele é a porta, mas a porta é estreita. E nós temos que deixar coisas para trás para conseguirmos coisas melhores. Então, que no dia de hoje você aplique seu coração. Primeiro, para considerar o seu caminho para o passado. Fala assim: ó, o meu caminho de destruição foi esse, Deus. Eu fiz essas coisas, mas eu considero o meu caminho de novo, Deus. Que se eu te obedecer, se eu subir um monte, se eu passar pela cruz e te obedecer, eu vou ter um novo caminho, uma nova vida, uma nova história, e o templo vai ser edificado. E o Senhor vai falar comigo: eu sou com você. E sabe o que acontece com isso? O Espírito vem. Aqui está falando assim: e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, e o espírito de todo o resto do povo. E eles se puseram ao trabalho na casa do Senhor, Senhor dos exércitos, seu Deus. Quando você se dispõe o seu coração para obedecer, temendo a palavra de Deus, o Espírito vem. Lá em Pentecostes, o que eles fizeram? Dispuseram-se a obedecer e ficar em oração até que acontecesse do quê? Do alto viesse. E às vezes você ficou frustrado porque você não permaneceu em Jesus até que o Espírito dele desça e venha e te capacite, porque a obra do Senhor é sobrenatural. A obra do Senhor é muito maior do que a obra das nossas mãos. O tamanho dos nossos sonhos é o tamanho do nosso Deus. E eu quero encerrar aqui falando uma última coisa para você. Você não é quem você pensa que é. Você não é quem os outros pensam que você é.
Você é aquilo que Deus diz a teu respeito. E os planos dele não podem ser frustrados. Então abra o seu coração. Abra o seu coração. Que Deus quer escrever uma história linda. Aqui fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque a glória da casa não é rubi, não é ouro. A glória da sua vida não é carro, não é empresa, não é faturamento, não é o lugar onde você vive. A glória é a presença de Deus na tua vida. E quando a presença de Deus na tua vida, não importa onde você está. Eu no encontro com Deus, eu tive uma conversa com Deus. No momento que eu não posso falar, mas quem foi no encontro com Deus, sabe? E eu falei assim, Deus, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, Deus. Mas feliz de verdade, sabe aquele feliz? Porque eu não sou feliz, Deus. Minha felicidade é muito condicionada, eu quero ser feliz. Quando eu saí do encontro com Deus, lá no culto, eu sentia a presença de Deus forte. Eu sentia algo dentro da minha cabeça mexendo. E na hora que o pastor Ezequiel foi falar alguma coisa do culto, veio essa palavra. Acaso não chegou o tempo? Veio assim na minha boca, assim, falando disso. E chegando essa palavra aqui, eu falei assim, nesse final. Eu vindo essa semana, eu lembrei daquele versículo. Aprendi a ser feliz em toda situação. Eu descobri que aprender a ser feliz, Deus não ia fazer assim, ó, faz uma bolinha lá do céu e certa, aprendi. Assim, é algo que eu vou ter que me relacionar com Deus. É algo que eu posso aprender, mas é algo que eu preciso me dispor a fazer. E como que eu aprendo a ser feliz em toda situação? Me fortalecendo no Senhor, permanecendo nele. Ninguém faz a obra de Deus sem Deus. Se fortaleça, permaneça nele. Amém?